Fala pessoal, tudo bem? Na aula anterior nós vimos alguns modelos atômicos e hoje nós vamos nos aprofundar no modelo de Rutherford, que com os complementos que ele sofreu, aceitou até hoje. E o primeiro a colaborar com esse modelo foi o jovem físico britânico Henry Moseley. Em 1913, ele estava trabalhando com o dinamarquês Niels Bohr, que é o autor do próximo modelo que nós vamos apresentar. E ele sabia muito bem que Bohr, na construção do seu modelo, havia considerado que a frequência das ondas emitidas por um átomo era diretamente proporcional ao quadrado da carga nuclear. Trabalhando com esse princípio, ele chega à chamada lei de Moseley, e segundo a qual a frequência emitida pelo átomo, ele estava trabalhando com raio-x, era diretamente proporcional à carga nuclear, aqui é o Z, o amarelinho, menos 1 ao quadrado. Mais importante, ele percebe que essa carga nuclear é diferente para cada metal, para cada elemento, e que caracteriza esse elemento. Infelizmente, em 1915 ele se alista na Marinha Britânica, é mandado a Galípoli, onde os britânicos tentavam atravessar o canal para levar armas para ajudar a Rússia, que era sua aliada na luta contra os alemães e o Império Otomano. Chegando lá, a frota enfrenta uma encarniçada resistência. Os turcos otomanos haviam fortalecido muito as posições, mandam um telegrama desesperado, nossas baixas são enormes, e o primeiro lorde do almirantado britânico, Sir Winston Churchill, manda uma ordem: atravessem a qualquer custo. O custo foi uma derrota, um massacre, que levou a vida de quase 30 mil britânicos, entre eles Henry Moseley. Mas outros continuaram o seu trabalho. E um dos mais criativos foi, curiosamente, um advogado. Tinha um escritório de advocacia na Holanda chamado Van der Broek. Van der Broek, que era um físico amador, ele já havia publicado artigos na área da física no seu país natal. Ele vai propor que, se nós considerarmos a carga nuclear do primeiro elemento, o hidrogênio, igual a 1, as cargas nucleares coincidiriam com a posição dos átomos na tabela periódica, o que nós chamamos hoje de número atômico. Van der Broek era um cara realmente esperto, porque ele descobriu o melhor dos mundos: ganhar salário de advogado e se divertir como um cientista. É claro que o pior dos mundos é ganhar salário de cientista e se divertir como advogado. Mas o que ele criou? Vamos falar um pouco sobre a massa e a carga elétrica dessas partículas. Os prótons, representados por P minúsculo e a carga sobrescrita à direita. Os nêutrons, representados por N minúsculo, carga zero, porque é neutro à direita. E os elétrons, representados pela letra E minúscula e com a carga negativa acima e à esquerda. Esses símbolos são internacionais e os químicos e físicos usam. Qual é a massa dessas partículas numa unidade adequada, a unidade de massa atômica? A do próton é 1,007, aproximadamente 1. A do nêutron é 1,008, aproximadamente 1 também. Mas observe que os nêutrons, eles têm a massa um pouquinho maior que a dos prótons. Já a massa dos elétrons é 1.836 avos. Isto é, a massa dos elétrons é 1.836 vezes menor que a massa do próton. É 1.837 vezes menor que a massa do nêutron. Não importa. Isso dá 0,000
0,055 alguma coisa, 0,000 nós vamos considerar zero. É assim feito nesta parte da química. E a carga elétrica, não aquela que vocês vão aprender na física, que é dada em coulombs, que fica um número horrível, elevado a 10, elevado à potência negativa e tal. Nós vamos dar em unidade elementar de carga e obter números muito legais. A carga do próton, então, passa a ser 1. A do nêutron é 0, em qualquer unidade, ele é neutro. E a carga do elétron é menos 1. Os elétrons, então, são partículas surpreendentes, né? Porque eles praticamente não têm massa, mas a carga de um elétron anula exatamente a carga de um próton. Isso é muito legal. Então, se eu tiver um átomo com 10 prótons e 10 elétrons, a carga vai ser mais 10 menos 10, 0, é um átomo neutro. É bom avisar que o termo átomo neutro é uma redundância, porque por definição átomo é sempre neutro. Mas até por ênfase eu acabo falando assim, ou por vício de linguagem, e talvez outros professores façam assim também. Os químicos não se referem diretamente aos números de prótons, nêutrons e elétrons. Geralmente, eles se referem a 3 outros números que têm a ver com o número de prótons, nêutrons e elétrons. São o número atômico, o número de massa e o número de carga, frequentemente chamado apenas de carga do átomo. E aqui eu tenho um átomo de lítio, ele vai servir como exemplo para tudo que a gente falar sobre o número atômico de massa e de carga. Número atômico, símbolo Z maiúsculo. O número atômico é definido como o número de prótons. O número de prótons não tem um símbolo oficial. Nos meus cursos eu utilizo o P maiúsculo. Então, qual o número atômico do lítio? Ora, quantos prótons ele tem? 1, 2, 3. O número atômico dele é 3. Qual a importância do número atômico? O número atômico identifica o átomo de um determinado elemento químico. Se você estiver andando na rua, tropeçar num átomo, conta, tem 3 prótons, você pode jurar que é um átomo de lítio. Ah, mas não pode ser um lítio com número atômico 2? Não, número atômico 2 é hélio. E nem com 4? Não, número atômico 4 é o berílio. É como se fosse a carteirinha de identidade do átomo. Além disso, como nós já vimos, o número atômico organiza a tabela periódica. Ela é atualmente organizada em ordem crescente de números atômicos. Já o número de massa, símbolo A maiúsculo, é definido como o número de prótons mais o número de nêutrons, aqui representado por N maiúsculo. Exemplificando aqui, quantos nêutrons nós temos no átomo de lítio? 4. As 4 bolinhas amarelas, tem uma escondidinha lá atrás, 4. O número de massa vai ser 4, 3 mais 4. 3 mais 4. O número de massa deste átomo de lítio é 7. Qual a importância do número de massa? Ele fornece aproximadamente a massa do átomo. Ele não é exatamente a massa do átomo. Isso vai ser aprendido, estudado no capítulo de mol e massa molar, mas ele dá aproximadamente, e sem unidades, a massa do átomo. O terceiro número é o número de carga, símbolo Z minúsculo. Esse é o símbolo que a União Internacional escreve. Eu não gosto muito, às vezes na aula eu escrevo Q, né, a letra Q maiúsculo, como os físicos representam carga. Mas eu não quero que a IUPAC entre com uma representação no STF contra mim, eu vou usar o oficial, Z minúsculo. E o que é o número de carga? É a carga dos prótons mais a carga dos elétrons. Espera aí, Tumilho, você falou mais, mas aqui na equação está menos. É a carga dos prótons mais a carga dos elétrons, que é negativa. É a tal regrinha do mais com menos dá menos. E quantos elétrons tem no nosso exemplo? São 3 elétrons. Portanto, a carga deste átomo vai ser
tem 3 prótons, 3 elétrons, 3 menos 3, 0. Este átomo está neutro. Vale dizer, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Existe uma representação oficial da União Internacional, da IUPAC, né? Para que você não tenha que o tempo inteiro está avisando, olha, esse número é o de atômico, este é o de massa, etc. Na representação oficial, seja X, o símbolo de um elemento químico. O número atômico é colocado abaixo à esquerda, é subscrito. O número de massa é colocado acima à esquerda, superescrito. E a carga, ou o número de carga, é colocado acima e à direita, superescrito também. Vamos considerar o átomo de lítio novamente como o nosso exemplo. Nós vimos que ele tem número atômico 3, número de massa 7 e número de carga 0. O símbolo do lítio é Li. Então fica Li, número de massa 7, acima à esquerda, número atômico 3, abaixo à esquerda, e a carga 0. Mas frequentemente não se representa a carga. Se não tiver carga representada, a gente subentende que é 0. As partículas atômicas podem se apresentar neutras, mas também como cátions ou ânions. Aqui do lado esquerdo, eu deixei um resumo com as definições de número atômico, de massa e de carga, bem como suas posições relativas, que se quiser copiar num caderno, na hora de resolver exercício é muito útil. Bem, um átomo está neutro. Isso ocorre porque o número de elétrons é igual ao número de prótons, vale dizer, o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. Mas nos processos químicos, os átomos podem perder elétrons ou receber elétrons. Nunca podem receber ou ganhar prótons e nêutrons, não se mexe no núcleo em processo químico. Em radioatividade a gente vai ver que isso vai acontecer em reações radiativas, bomba atômica, reator nuclear, não é o assunto agora. Pois bem, se um átomo, claro, neutro, perde elétron, ele vira um cátion. Então, se o número de elétrons é igual ao de prótons, o número de elétrons vai ser menor que o número de cátions, porque ele perdeu. Já se um átomo recebe elétrons, ele se transforma num ânion, porque agora vai ter mais cargas negativas do que positivas. Para exemplificar, inicialmente eu vou partir do átomo de alumínio, número atômico 13, número de massa 17, e ele está neutro. Não aparece carga, está neutro. Vou imaginá-lo transformando-se num cátion trivalente, com carga mais 3 mais, como a IUPAC pede para que se escreva. Pois bem, qual é o número de elétrons desse átomo? O número de prótons eu sei, ele tem 13 prótons. Mas qual o número de elétrons? Eu vou usar a formulinha, número de carga é P menos E. O número de carga é 3, o número de prótons é 13 e E é a incógnita. Resolve aí mentalmente, gente. Passa menos E para lá, fica E, passa 3 para a direita, fica menos 3, 13 menos 3 é 10. Então, observe que ele tem mais prótons do que elétrons. Ele tem 13 prótons e 10 elétrons. E nesse processo ele perdeu 3 elétrons, porque ele tinha 13 elétrons, igual ao número de prótons, perdeu 3, ficou com 10. Para exemplificar a formação de um ânion, eu vou partir do cloro, número atômico 17 e número de massa 35. Vou imaginá-lo transformando-se num ânion monovalente, num ânion com carga menos 1. Novamente utilizando
a fórmula número de carga é P menos E, nós teremos o número de carga é menos 1, certo? Número de prótons é 17 e E é incógnita. Resolva aí mentalmente. Vamos lá, menos E para cá, vira E, menos 1 para lá, fica mais 1. 17 mais 1 é 18. Ele agora tem mais elétrons do que prótons, mais elétrons do que prótons. Portanto, é um ânion. E no processo ele recebeu um elétron. Ele tinha 17 elétrons. Porque no átomo neutro o número de elétrons é igual de prótons, 17. Agora ele tem 18 elétrons. Ele recebeu um elétron. Nós vamos estudar agora os conceitos de átomos isótopos, isóbaros e isótonos. Sem dúvida nenhuma, o conceito mais importante é o primeiro, o conceito de isótopos, cujo reconhecimento vai fazer uma revolução em todas as áreas da ciência que você puder pensar. Da medicina, biologia, a paleontologia, geologia, etc. Então, como definimos isótopos? São átomos com o mesmo número atômico e com diferentes números de massa. Atenção que se eles são átomos com o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Aqui como exemplo, eu coloquei os 3 isótopos naturais do oxigênio. O oxigênio com massa 16, com número de massa 17 e 18. Veja bem, eu estou falando de isótopos naturais. Existem isótopos artificiais feitos pelo homem, né? E muitos. Né? Os físicos nucleares não têm o que fazer na vida, eles ficam fazendo isótopo artificial. Tem átomo que tem mais de 20 isótopo artificial. Tá? Esses são os que tem na natureza. O oxigênio 16 tem 99,76% do total. O oxigênio 17 tem 0,04% e o oxigênio 18 tem 0,2%. Ah, mas aonde tem esse oxigênio? Em qualquer lugar que tiver oxigênio. Pode ser na água, no teu corpo. A maior parte das substâncias dos organismos vivos tem oxigênio. Pode ser do oxigênio que você respira, vai ter sempre essa porcentagem. E vamos falar um pouquinho sobre os números de prótons, nêutrons e elétrons dessas. Prótons e nêutrons, eles estão neutros aqui, o número de elétrons é igual de prótons, claro. No primeiro caso, ele tem 8 prótons e 16 menos 8, 8 nêutrons. No segundo, ele tem 8 prótons, claro, o número de prótons vai ser sempre o mesmo, são átomos do mesmo elemento, são isótopos. E 17 menos 8, 9. E o isótopo mais pesado do oxigênio, o oxigênio 18, tem 8 prótons e o número de nêutrons é 18 menos 8, 10. Tem um exemplo mais importante de isótopos, inclusive você que vai prestar concursos, vestibulares, às vezes é exigido que você os conheça de cor. Eles têm até nomes especiais, o que não é comum para isótopos, né? Já que eles são identificados pelo nome do elemento, são todos do mesmo elemento. São os isótopos naturais do hidrogênio. O hidrogênio de massa 1 constitui 99,984% do total aqui no nosso planeta. E ele tem um nome especial, você pode utilizar se quiser, que é prótio. O hidrogênio com massa 2 tem 0,016% do total. Ele é chamado de deutério e tem o símbolo D, são nome e símbolo internacionais aceitos e usados por químicos e físicos. E o prótio não tem um símbolo oficial, porque se você usar P, confunde com fósforo, se usar PT, platina, enfim. Observe que se você somar mentalmente essas porcentagens aqui, vai dar 100%. Porque o próximo isótopo natural tem muito, muito pouco. A gente diz que tem traços. Trata-se do trítio, símbolo
T e número de massa 3. É fácil lembrar, né? Trítio lembra 3, deutério 2 e próton é o primeiro. Tudo bem? Para você saber a porcentagem de trítio, você teria que escrever vários algarismos depois da vírgula, e também não vale a pena, porque a quantidade de trítio em diferentes pontos do planeta é diferente. Ele é formado na atmosfera pela incidência de raios cósmicos, então tem muito no vapor de água da atmosfera, na chuva, depois no mar tem menos, porque ele vai se degradando. Nos hidrocarbonetos, lembra que eram seres vivos, né? Que produziram o petróleo, os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, como gasolina, diesel, você nem acha o trítio, porque ele já desapareceu. O primeiro tem um próton, 1 menos 1, nenhum nêutron. O segundo tem um próton, 2 menos 1, um nêutron. Olha a bola amarelinha lá no meio. E o terceiro tem um próton e número de massa menos o número atômico, 3 menos 1, 2 nêutrons. Uma coisa também que é muito citada nos vestibulares é a água pesada. A água que tem o hidrogênio isótopo 1 é a água comum ou água leve. Já a água pesada, ela é feita, ela é criada, não tem na natureza, claro, usando-se o deutério, o hidrogênio com número de massa 2. Então, água pesada, a gente vai ver mais em radioatividade, tem alguns usos aí, tem muitos usos na ciência, inclusive em reatores nucleares. Uma das aplicações dos isótopos está na paleoclimatologia, que vem a ser o estudo do passado climático do nosso planeta, do planeta Terra. Para isso, nós vamos nos concentrar na água formada por 2 isótopos do oxigênio, os dois de maior abundância. O oxigênio 16, que tem 99,76% na natureza, e o oxigênio 18, o isótopo mais pesado, que tem 0,2% no planeta. Aqui eu representei os átomos com cores diferentes. A água que tem o isótopo mais leve está em vermelho, a água que tem o isótopo mais pesado ele está como uma bolinha azul, para que você possa identificá-los no próximo desenho, na próxima ilustração. Nessa ilustração, nós temos aqui a América do Sul, aqui é o Brasil, vai descendo, Uruguai, Argentina, até chegar ao continente antártico. Identificou? Que brancão, cheio de gelo, tem umas nuvens aí para ficar bonitinho. Pois bem, ocorre que chove, evapora mais nas regiões mais quentes, que vêm a ser as regiões equatoriais e tropicais. E à medida que a água vai indo, né, o vapor de água vai indo para as regiões mais frias, o vapor liquefaz e congela, isto é, cai como água e como neve. É claro que tem vento para todo lado, mas esse é o caminho médio, geral. E aí um conceito muito importante. Embora as propriedades químicas das substâncias formadas por isótopos sejam praticamente iguais, idênticas, as propriedades físicas são levemente diferentes. Eu esqueci o que é propriedade física. Cita umas aí. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, índice de refração, calor específico. É diferente para substâncias formadas por diferentes isótopos. Neste exemplo, é importante que você saiba que a água com o isótopo mais pesado, com o isótopo 18, ela liquefaz mais facilmente, ela congela mais facilmente. Com isso, a porcentagem de oxigênio 18, quando nós vamos das regiões mais quentes para as regiões mais frias, vai diminuindo. Em anos muito quentes, chega a reduzir 5%. Claro, lembra, 5% de 20%, né? 5% de 20%, acho que é 0,01%.
Em anos mais quentes evapora mais, ele liquefaz mais, chove mais, cristaliza mais e neva mais. E aí vai ter uma redução ainda maior do oxigênio 18. Sim, e como é que a gente sabe o quanto choveu? Os cientistas vão em regiões muito frias, neste caso a Groenlândia, tem na Antártica, no norte da Rússia, no Canadá, etc., em locais onde há gelo perene, né? Não é aquele que fica congelando e descongelando. Gelo perene, e eles tiram cilindros cada vez mais profundos no gelo. Esses cilindros são então analisados da parte mais atual para a mais antiga. Quanto mais profundo você está, mais antigo é o gelo, porque o gelo novo se forma sobre o gelo antigo. Então eles vão tirando camadas de gelo e analisando. E com isso eles podem determinar, por exemplo, a quantidade de oxigênio 18. Quanto menor, significa que choveu mais, cristalizou mais, isto é, foi um ano mais quente. Outra aplicação ocorre em decorrência da quantidade do nitrogênio de isótopo 14 e isótopo 15 na natureza. O isótopo 14 existe em maior quantidade, 99,6%, e o isótopo 15, o isótopo mais pesado, tem um pouco menos, 0,4%. Acontece que essas porcentagens variam um pouquinho quando comparamos animais com vegetais, porque animais consomem nitrogênio, que vem principalmente das proteínas, mas excretam nitrogênio na forma de ureia principalmente. E eles excretam mais rapidamente o nitrogênio mais leve em relação ao mais pesado. Com isso, a porcentagem do nitrogênio mais pesado, do nitrogênio 15, é maior nos animais do que nos vegetais. É só um pouquinho maior, mas existem. E como isso pode ser usado? Na análise de fósseis, nós podemos pegar os ossos dos fósseis de seres já extintos e, através da proporção entre nitrogênio 15 e nitrogênio 14, determinar o quanto de carne ou de vegetal tinha na dieta desses seres. Então, isso nos dá uma informação, por exemplo, que na evolução do ser humano, a quantidade de carne ingerida era cada vez maior. Quando nós chegamos no homem de Neandertal, aqui representado por uma fêmea, uma mulher de Neandertal, né? A quantidade de carne era muito grande. Em alguns exemplares, depende da região em que os ossos foram encontrados, eles consumiam até mais carne do que os humanos modernos. Finalmente, vamos ver os conceitos de átomos isóbaros e isótonos. Átomos isóbaros são átomos com diferentes números atômicos, claro, são elementos diferentes, mas com o mesmo número de massa. Então eu vou colocar dois conjuntos de átomos aqui. À esquerda, os isótopos naturais do carbono, com massa 12, 13 e 14, e à direita, os isótopos que são encontrados na natureza do nitrogênio. Tem átomos isóbaros aqui? É muito fácil, é só você ver dois átomos que têm números atômicos diferentes, mas o mesmo número de massa. Vê se você acha. Claro, o carbono com número de massa 14 e o nitrogênio com número de massa 14 são isóbaros. Isótonos. Trata-se de um conceito muito interessante, porque é um conceito que não serve para nada. Eu não sei para que existe esse negócio. Pelo menos eu, em mais de 40 anos de aula, dando aula de química, de física, de biologia, programas de saúde, já dei aula de um monte de coisa, eu nunca vi uma aplicação para isótonos. Mas essa desgraça existe, às vezes aparece aí no seu vestibular, no Enem, enfim.
É fácil de lembrar, viu? Eles têm diferentes números atômicos, diferentes números de massa, mas são átomos com o mesmo número de nêutrons. Se você olhar nesses conjuntos que eu coloquei aqui em cima, para achar se tem átomos isótonos, você tem que determinar o número de nêutrons. Vai fazendo mentalmente, lembra? A menos E, o de cima menos o de baixo. 12 menos 6 é 6, 13 menos 6 é 7, 14 menos 6 é 8. E você vai achar o seguinte. O nitrogênio isótopo 14 e o carbono isótopo 14, melhor dizendo, e o nitrogênio isótopo 15, ambos têm 8 nêutrons, eles são isótonos. Veja, 14 menos 6, 8. 15 menos 7, 8. Né? Os conceitos são simples, são fáceis de se memorizar, porque se você olhar nos nomes, vai ter uma letrinha e uma única letrinha que vai fazer você lembrar. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros e isobáros têm o mesmo número de massa, A. E isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Não vai dar para esquecer. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se que a aula só termina quando você realizar os exercícios, legal? Um abraço e tchau!